Apoio Gratitude Engenharia. Inspirar vidas. Transformar histórias. Beleza. Cleiton, vamos voltar então aqui para a nossa pauta inicial, para você analisar como é que se encaixariam nesse esquema de Paiva o Ademir, Vitor Hugo e Tassiano, irmão. Então, falando assim do Tassiano, né? O Tassiano é um jogador que a torcida do Bahia já conhece, um jogador que teve uma passagem importante aqui naquele time de Dado Cavalcante, e é um jogador que tem muitas características interessantes que faz ele jogar em várias posições, né? Só que assim, e é interessante falar que a partir daqui é uma opinião, por mais que ela seja embasada, é uma opinião, porque a análise, para mim, ela é depois do produto final, né? Eu vejo um jogo, eu consigo mostrar ali o que é análise. A partir do momento que eu faço uma projeção aqui, tem um pouco de opinião também, por mais que tenha um sentido na opinião. Eu vejo, o Bahia hoje tem uma necessidade, que é o que a gente difere de espaço de habilidade e espaço de força dentro do jogo posicional. Que é aquele jogador que vai ficar ali no quadrado entre lateral, zagueiro, volante e meia, né? Que é entre as linhas de marcação, e eles vão executar algumas funções. A primeira do espaço de habilidade, eu posso dar o exemplo do Cauli, que é um jogador que lida muito bem com espaços curtos, que gosta da tabela, que gosta do jogo mais elaborado. E a outra necessidade de característica é do jogador que consiga fazer esse movimento nas costas da última linha, só que partindo de dentro, né? Não é um movimento que o lateral faz, por exemplo, que o Chaves faz. É um movimento que, por exemplo, o Biel faz, de pegar ali de dentro e atacar, fazer o facão para romper a última linha. É um comportamento que, por exemplo, o Tassiano, ele consegue fazer. Ele tem características, ele tem valências físicas para executar esse movimento. Então, assim, por mais que seja um jogador que consegue jogar tanto como primeiro volante, como segundo homem, como terceiro homem, como meia, como lateral, como ala, é o jogador que eu vejo, diante das características, uma alternativa que o Bahia tem. Vamos imaginar um cenário aqui em que o Chaves está recebendo a bola muito aberto e um lateral está indo fazer essa marcação individual e está gerando um intervalo muito grande na linha defensiva. De repente, é uma hora do Tassiano gerar um desequilíbrio. É um cara que tem a característica de fazer isso. Independente de ser um volante, que muitas vezes as pessoas acham que ele é defensivo, eu acho que as características físicas dele, as valências físicas, por ter muita força, muita capacidade de atacar o espaço, eu acho que é um jogador que pode ser esse meia do Bahia, só que com características diferentes. É importante diferenciar o que é posição e função. Eu estou falando de Cauli e de Tassiano, que podem ocupar a mesma posição, só que com funções e características diferentes. Então, eu acho que é um jogador que pode se encaixar nesse espaço ali de meia atacante para poder dar essa qualidade maior no sentido de força. E aí, falando um pouco do Vitor Hugo, né? O Bahia precisa muito de um zagueiro canhoto. Isso aí é uma coisa que é essencial, principalmente nesse esquema de 3 zagueiros, porque o zagueiro que joga pela esquerda, a tendência é ser uma construção, ele ser pressionado a jogar no corredor. Então, o adversário tenta sempre evitar que ele consiga girar e achar o lado contrário, por motivos óbvios, para não precisar de correr novamente para o lado contrário. Se você está pressionando do lado esquerdo, você tem que terminar aquela jogada do lado esquerdo. Então, um jogador que ele é destro, ele tem muita dificuldade em girar o quadril para dentro para fazer esse passe, né? Para quebrar a linha de marcação. Um jogador canhoto, ele tem um pouco mais de facilidade, porque ele já está direcionado para um lado ali da perna esquerda, e ele tem a facilidade de achar esse passe por dentro, ele tem a facilidade de achar uma diagonal. E as outras coisas ele tem como ponto forte do jogo também. É um zagueiro de muita imposição, é um zagueiro rápido, um zagueiro que, por exemplo, se o Bahia precisar recuperar as costas, se correr para trás, ele é um zagueiro que se encaixa bem nesse perfil. O Bahia precisava trazer um pouco mais de experiência também para o setor, né? O Bahia sofreu nesse início de temporada por questão de ter os meninos novos ali que sabem jogar o jogo, mas que por vezes não estão adaptados a uma competição como é o Campeonato Brasileiro. E com relação ao Ademir, o Ademir é um jogador de muita capacidade de finalização, né? Um jogador de 1 para 1 forte, que gosta do drible, que gosta de ir para cima da marcação. É um jogador incisivo, então acho que é interessante. É um jogador com características parecidas com o Biel, por exemplo, mas que consegue jogar em várias funções. O Ademir consegue jogar nessa função de ala, que aí é interessante falar dessa função de ala do Bahia, né? Que eu acho que a diferença brusca assim, de comportamento para o ponta é no momento defensivo, né?
que tem que estar mais próximo da linha defensiva do que, por exemplo, o ponta, que ele recompõe mais na segunda linha, né? Só que, ofensivamente, as regras de ações elas são parecidas entre o ponta, no esquema passado, e o ala hoje do Bahia. As regras de ações são as mesmas. Ele recebe a bola em condições de 1 contra 1, ele recebe a bola em condições de atacar a última linha adversária. Então, é uma posição, sim, que o Ademir pode atuar. Vai demandar um pouco mais de capacidade defensiva, de repente recompor um pouco mais, se desgastar um pouco mais sem bola, mas ele consegue jogar nessa posição. É um jogador que também consegue jogar por trás do 9, é um jogador que consegue fazer esse movimento de flutuar de fora para dentro, é um jogador que eu também acho que vai agregar. Tanto o Vitor Hugo, quanto o Tassiano, quanto o Ademir são jogadores que têm muito a acrescentar ao modelo de jogo do Bahia. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Simbora, Darinho! Dá o dedo no like aí!